Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos o primeiro capítulo de Pedro e neste vídeo nós vamos tratar do segundo capítulo de Pedro, que fala especificamente sobre os falsos mestres. Nós já havíamos adiantado muita coisa que eles diziam, que eles faziam, enfim, então aqui ficou apenas as argumentações de Pedro e as explicações, as denúncias de Pedro em relação a estes falsos mestres. Ele começa falando então da arrogância, da concupiscência e da gula destes falsos mestres, falsos profetas, ou seja, destes hereges. E ele diz que, veja lá, arrogância, concupiscência, gula, tudo isso era paixão mundana, era paixão de mundo. E eles não se contentavam com nada, eles buscavam cumprir e satisfazer essas suas paixões. E eles estavam presos a estas paixões, como um animal fica preso a esses instintos e a estes desejos. Então, ele dizia que o fim destas pessoas é igualzinho o fim dos animais que se veem presos por esses instintos bestiais, esses instintos animalescos. A gente vai observar também, se fizermos uma comparação com Paulo, Paulo também denuncia isso. Se o amado lembrar da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele fala da imoralidade, da gula nas festas de ágape, que eram aquelas festas feitas por ocasião da ceia. Isso tudo ficou de uma tal forma desenfreada, sem controle, que eles acabaram terminando estas festas. Em Corinto não se fazia mais exatamente pela lascívia, pela corrupção, pela imoralidade que aquilo resultou. E o perigo destas atitudes fez com que estas festas também terminassem em outros lugares. Eles ficavam embriagados em plena luz do dia, não esperavam nem chegar em casa para se embriagar, na frente das pessoas, fornicação, estupro, prostituição. Eles achavam que o estupro era uma prostituição sacra, sagrada. Realizavam a ceia, que é uma refeição de união entre Cristo e a sua igreja, com uma forma decadente, prostituída, corrupta, imoral. O cristianismo, meu amado, se ele não for ético, se ele não for moral, ele não é cristianismo. Ele não é sequência do que Cristo falou para nós. Não é lição de Cristo. Eles eram nódoas, manchas. Eles eram pecados, sujeira. Em oposição, dizia Pedro, ao Cristo. Cristo quem era? Cristo era o Cordeiro santo, imaculado, sem defeito. E eles faziam das ceias um ritual de idolatria, prostituição, pecaminosidade e corrupção. Eles cobiçavam as mulheres e não tinham nem vergonha de esconder a sua atitude. Eles tinham pensamentos lascivos, imorais, estes pensamentos dominavam, e como eles entendiam que
eles já haviam passado para a santidade, eles já estavam convertidos, eles não precisavam se preocupar com a carne. A carne podia fazer o que fosse, que o espírito era outro. Então eles tinham olhos para o pecado e que não se satisfaziam com pouca coisa. Eles eram escravos da concupiscência. E isto provocava nos mais fracos, naqueles débeis recém-convertidos, aquelas almas que estavam inconstantes ainda, que fossem facilmente apanhadas pelo pecado, derrubadas. Por quê? Porque, meu amado, se você não estiver suficientemente apoiado, com os teus pés fincados na rocha que é Cristo, você vai ser derrubado pelo pecado. Eles eram, além de tudo, eles eram avarentos, eles eram gananciosos. Eles foram chamados de filhos malditos ou filhos de uma maldição. O que Pedro queria dizer com isso? Ele quis dizer que aquela maldição que havia sido explicada por Deus, que seria aplicada àqueles que não estivessem em obediência, mas em rebelião, aquela maldição pairava sobre eles. Em outras palavras, eles perderam o caminho. Eles se desviaram do caminho. Quando eles já tinham achado o caminho, quando eles tinham começado a trilhar o caminho, eles se perderam. Isto é um aviso para mim e para você. Isto é um alerta. Vigia, 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 vigia. Porque não é porque você aceitou, não é porque você está no caminho, que você está livre de tentação, que você está livre de cair num determinado pecado. Então era isso que Pedro dizia. O resultado dessa desobediência era que eles se perderam, eles se desviaram, eles saíram do caminho e, portanto, eles estavam sob a maldição de Deus. E aqui Pedro faz uma coisa terrível, ele os compara com Balaão. Quem era Balaão? Balaão foi contratado por Balaque para profetizar contra o povo de Israel quando ele estava, antes de conquistar a terra santa, ele estava acampado nas campinas de Moabe. E aí Balaque já tinha ouvido a palavra de Deus, que não era para fazer isso. O que ele fez? Por conta de dinheiro, por conta de promessa de riquezas, ganância, ele foi mesmo contra a ordem. Até quando Deus tomou a mula dele para falar que ele estava errado, ele continuou teimando no erro. E ele foi lá, ele conseguiu fazer maldição? Não conseguiu. Porque Deus, o Deus, inverteu a maldição em bênção e ele só pôde fazer bênção contra o povo, para o povo de Deus, porque não vale maldição contra as tendas de Israel. Mas aí o que acontece? Ele influenciou uma tática de imoralidade quando eles estavam em Baal-peor, que foi aquela prostituição, aquela decadência em Baal-peor, onde os rebeldes foram mortos. Tá? Um mudo, asno, que não fala, uma mula que não fala, tinha uma visão profética mais sadia do que Balaão ou que estes homens, porque eles estão sendo comparados com Balaão. A mula tinha mais senso moral do que eles, que foram pervertidos pela ganância e pela prática do mal. O oráculo, a profecia do asno, foi justificadamente desobediente em relação a Balaão. E
a loucura do profeta que foi culposa, desobediente. Então é isso que Pedro está comparando. Ele está comparando com aquele Balaão culposo, aquele Balaão imoral, aquele Balaão que vende profecia, que vende ensino por ganância. E eles são comparados, esses dois são comparados com animais que seguem a voz do Senhor, que são mais morais do que esses falsos profetas e falsos mestres. Depois ele fala da nulidade desses falsos mestres. E ele dá duas metáforas aqui, dois exemplos aqui, dois símbolos aqui. Ele os compara com fonte sem água e os compara com névoa, né? Nuvens impelidas por temporal. Por que fonte sem água? Porque todo mundo que está sedento corre para a fonte e quando chega lá não tem água. Ou seja, espiritualmente as pessoas estão sedentas, elas vão até o profeta, até o mestre, e o que o mestre tem para ensinar? Falsidade. Ou seja, não tem água, não tem ensino, não tem Deus ali. Névoas, por que névoa impelida por temporal? É como nuvens, né? Ou porque a nuvem facilmente se dissipa com o vento, né? Ou porque elas são levadas por ignorância e por teimosia, ou porque elas estão prometendo chuva e chuva nenhuma vem. Não vem chuva que refresca, não vem chuva que traz água, não vem chuva, não vem nada. Elas andam e não derramam uma única gota que possa matar a sede das pessoas. Então os falsos mestres eram fonte sem água e eram névoa levada por temporal. O homem, amados, diz Pedro, é uma unidade, é uma coisa só. O seu corpo, ele vai reagir conforme a sua personalidade. Alma, corpo, espírito, não dá para separar. Não dá, é uma coisa só. Nós fazemos com o nosso corpo aquilo que nós entendemos espiritualmente na nossa alma como correto. Então não pode haver, eu sou cristã, mas eu posso fazer o que eu quiser porque o meu corpo não tem nada a ver com a minha alma. Isso é um ensino demoníaco, satânico, extremamente errado, grosseiro, é um erro grosseiro, que só visava corromper. Não, você não precisa mudar, você pode continuar sendo pecador, fazendo coisa errada, não precisa fazer nenhuma, só diz que é cristão e pronto. E pronto, está resolvido. Amados, não é assim. A vida cristã não é desse jeito. A vida cristã é uma vida de santidade. É uma vida de semelhança com Cristo, de obediência ao mandamento, aquilo que é correto, que é moral, que é ético. E aí Pedro diz, mais uma metáfora, o anzol e a isca. O que era o anzol? O anzol era o discurso deles, era o ensino idiota deles, profano deles. E o que seria a isca? A isca era o mundo, era o pecado, era a concupiscência. Ou seja, eles estavam pescando com o discurso e com as tentações do mundo aqueles que não se atentavam para o que era correto. Aquelas almas inconstantes, aquelas almas que não se aprofundam no conhecimento de Deus. A liberdade, para eles,
na verdade, era licenciosidade. Era mais um motivo de escravidão. Pedro está convicto aqui, como no ensino de Jesus. Eu te livro de um espírito imundo, 7 outros piores vêm. A casa está limpa, então os espíritos vêm. Por quê? Os espíritos imundos vêm por quê? Porque você não se preserva, você não se cuida. Pedro achava exatamente isso. O último estado destas pessoas era pior do que o primeiro. Por quê? Porque um servo que deliberadamente desobedece ao seu senhor, ele é mais culpado do que aquele servo que não sabe, que não conhece. Isso está em Lucas, isso está nos evangelhos. Isto era ensinamento do próprio Senhor. Lucas, Mateus, Marcos, isso está lá. E Pedro só está retomando esta lição. A rejeição da lei é o primeiro passo para um pecado maior, que é a rejeição do próprio Deus. Porque se eu rejeito a lei dele, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando a ele. Deus é moral, Deus é ético, Deus é santo. E Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer que nós sejamos morais, éticos e santos, como Ele foi, como Ele mandou o seu Filho aqui para mostrar para nós como é que faz. Ele não está exigindo uma coisa impossível, isso já estava escrito. Ele não está mostrando uma coisa impossível. Isso foi demonstrado por Cristo. E Cristo esteve aqui e mostrou para nós. Ah, mas eu não sei como é que faz. Ué, conheça Cristo. Veja como é que Cristo fez. É assim que nós temos que fazer. E aí ele cita 2 provérbios. Um provérbio do cão, que depois de vomitar, volta para o vômito, come de novo, engole de novo o vômito. Ou seja, ele jogou fora o que não presta e depois foi lá e engoliu tudo de novo. Ou como o da porca, que depois de ser lavada, limpa, ela encontra um charco, ela encontra uma poça de lama e se espalha na lama de novo. Quer dizer, você deixa de ser puro, você deixa de ser limpo e passa deliberadamente a fazer o que é errado. Então a tua culpa é maior, meu amado. É isso que Pedro está dizendo aqui para nós. O castigo destas pessoas é serem entregues àquilo que eles escolheram. Se eles escolheram voltar ao vômito, este é o castigo deles. Eles vão ficar comendo vômito em vez de comer, né, das coisas boas na ceia, na mesa, né, das bodas do Cordeiro. Se eles escolheram ficar sujos, se rolar na lama, é isso que vai acontecer. Eles não vão receber vestes brancas, limpas, vestes bonitas para as bodas do Cordeiro. Amados, nós escolhemos o nosso fim, nós escolhemos o nosso lugar. Ou eu vou participar de uma ceia santa nas bodas do Cordeiro, com vestes limpas, claras, brancas, ou eu vou voltar ao vômito e me lambuzar de lama. Esta é a saída. Lembrem-se que tanto o cão quanto o porco são mencionados na Torá, mencionados na legislação como animais impuros. Enfim, meu querido, cobiça, argumentos sofisticados, né? Bonitos, orgulho de saber, de conhecer, glutonaria, bebedice, concupiscência, arrogância contra as autoridades. Tudo isso leva
há um perigo maior, que era o que eles estavam fazendo: negar o senhorio do Redentor. Fique atento, abra os olhos. Pedro nos diz, Paulo nos diz, Tiago nos diz, Judas nos diz, todos os escritores sagrados nos dizem, o próprio Senhor nos diz: abra os olhos, vigia, vigia, porque você pode ser enredado por um discurso bonito, errado, pecaminoso, e perder a salvação. Cuidado. Amém, amados? Bons estudos.